inscrito, eu peço a você que se inscreva no canal. Para quem já é inscrito, deixe seu like, compartilhe, ajude a gente a crescer, porque toda segunda, quarta e sexta estamos aqui falando única e exclusivamente do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama, que no último sábado nos deu uma grande alegria, né? Fez a gente passar um final de semana feliz, como há muito tempo não acontecia, porque o Vasco não só venceu, como convenceu. O Vasco jogou uma ótima partida, por isso eu pergunto aqui que se o Fernando Diniz já está mostrando que dará certo no Vasco. Eu acho que sim, eu acho que vai dar certo. O Vasco mudou a cara, eu tinha falado antes, mesmo na derrota contra o Lanús, eu falei, o Vasco tem uma cara, e na derrota contra o Lanús, o Vasco tinha treinado apenas uma vez. Para o jogo de sábado, me parece aí que o Diniz efetuou 3 ou 4 treinamentos, no estilo dele de jogo, o jeito que ele gosta de jogar, e isso fez com que o Vasco conseguisse uma vitória importante, porque tirou o Vasco da zona de rebaixamento. Claro que todas as vitórias elas são muito importantes, mas uma vitória importante porque tirou o Vasco da zona de rebaixamento, foi uma vitória contra um time pelo menos melhor estruturado. Claro que a gente sabe que o Vasco é maior pela história, pelos títulos, enfim, por uma série de coisas. Mas o Fortaleza se organizou, né, internamente, e essa organização está fazendo o Vojvoda escolher ficar no Fortaleza, e essa escolha do técnico argentino em permanecer na equipe do Fortaleza, dá uma segurança gigantesca para a equipe do Fortaleza. Então, é um time que os atletas estão muito satisfeitos de jogarem lá, né, pela estrutura, um clube que paga em dia, que tem, acho que o segundo técnico mais longevo aí do futebol brasileiro, pelo menos dos 20 times que jogam a Série A desse Campeonato Brasileiro, e sem dúvida nenhuma, a gente sabia que seria um jogo dificílimo. Claro que a chegada do Fernando Diniz mudou o astral do Vasco, mas o fato de jogar em São Januário também tem uma relevância gigantesca. Por isso que acho que tem que ficar a dica de não mais vender mando de campo, porque parece que o Vasco tem um jogador a mais, porque a torcida, mesmo que não estivesse em grande número no sábado, não lotou São Januário como a gente acreditava que fosse acontecer, a torcida faz toda a diferença. O jogador se sente seguro, o jogador se sente à vontade, né? E com aqueles ensinamentos do Fernando Diniz, né? Aquele jogo de toque de bola, você acerta um passe, acerta outro passe, acerta o terceiro passe, isso dá uma confiança gigantesca e faz com que o jogador consiga fazer aquilo que tem que ser feito ou aquilo que foi treinado durante a semana de uma forma mais tranquila. Claro que os gols no início do jogo, de cada tempo, né, favoreceram muito. Claro que isso sempre favorece, mas foram gols construídos, gol bonito, gol do Nuno, então foi uma pintura. Então, tudo isso faz parte de uma construção de um resultado positivo, e esse resultado positivo dá uma tranquilidade. Agora, acho que no meio de semana, amanhã, a tarefa é um pouco mais tranquila. Se o Vasco repetir aquilo que fez contra a equipe do Fortaleza, vai vencer o Operário e passar de fase na Copa do Brasil, que é super importante financeiramente e super importante para a autoestima, né? Para dar confiança,
porque no final de semana temos um clássico contra o Fluminense, um Fluminense que oscila, está numa posição melhor do que a nossa, porque nós passamos ali entre Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, passamos 9 jogos sem vencer, então estávamos talvez pior do que o Fluminense. Mas o Fluminense oscila, joga boas partidas, joga partidas ruins, depende muito do individual, né? Do Arias, do Ganso. O Fluminense teve muitos jogadores machucados, então tem uma certa instabilidade e é possível que o Vasco vença também o clássico que vai ser jogado no Maracanã contra a equipe do Fluminense. Acho que a torcida vai comparecer em grande número no Maracanã, a torcida do Vasco, né? E vai, sem dúvida, fazer uma festa lindíssima. Mas primeiro tem o jogo contra o Operário, e a gente precisa passar de fase, porque é ótimo financeiramente, né? É ótimo para a autoestima, e acho que esse time do Fernando Diniz está começando a tomar cara, tomar gosto pela bola, pela posse de bola, que transforma e o resultado final é em gols. Eu vi uma entrevista do Pablo Verratti, né, dizendo que o Diniz falou para ele: você já fazia bastante gol, agora vai fazer ainda mais. E com os pés, né? E com os 2 gols na noite de sábado, o Verratti passou a ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é uma coisa super importante. Claro que é uma marca individual, isso não soma ponto, né, na equipe, mas o atleta que busca artilharia de um campeonato, ele também tem uma motivação a mais, né? Ele se dedica a mais. Imagina, quase que no final de carreira, não estou terminando a carreira de ninguém, mas o Verratti tem 36, 37 anos, eu acho, ou completa 37 anos esse ano. Imagina aos 36, 37 anos de idade ser artilheiro de um campeonato gigante como é o Campeonato Brasileiro. Então, acho que isso deve ser uma motivação. E se o Vasco repetir as boas atuações, né, ou a boa atuação que teve contra a equipe do Fortaleza, tem tudo o Vasco para ganhar do Operário e depois ganhar do Fluminense. Só para sintetizar esses 2 jogos desta semana. Acho que o clima, vi vídeos do vestiário com o clima bem diferente daquele que quando o Vasco perde ou empata. Aliás, foram 9 jogos consecutivos que o Vasco ficou sem vencer. Então, eu falo muito isso na minha vida, né? A cara de quem ganha é diferente da cara de quem perde. Então, hoje, o astral é completamente diferente em São Januário. Aí começam a aparecer as boas notícias, né? Como a confirmação da parceria do Vasco com a Nike, uma das maiores empresas de material esportivo do mundo. Tem que, com certeza, estar nos grandes, e o Vasco é um deles. Então, eu acho que é uma transformação que vai acontecendo, né? Uma coisa de cada vez, e o torcedor do Clube de Regatas do Vasco da Gama vai ficar feliz. Agora, isso tem que ser uma crescente, isso tem que acontecer, não dá mais para ter tanta oscilação. Claro que eu não acredito que o Vasco vai ser o campeão brasileiro, não acho. Eu acho que a gente já tem uma primeira final desse Campeonato Brasileiro no domingo, porque o Palmeiras abriu 4 pontos do Flamengo e tem Palmeiras e Flamengo no domingo. E acho, e nesse momento, acho que o Palmeiras é favorito, né? Não sei o que vai acontecer durante a semana, não sei. O futebol é muito imprevisível. Mas nesse momento, se eu tivesse que apostar, apostaria numa vitória do Palmeiras. E se isso acontecer,
O Palmeiras abre 7 pontos do segundo colocado, com 10 rodadas de Campeonato Brasileiro, começa a pintar o campeão. Então, agora dá para o Vasco fazer um campeonato digno, dá para o Vasco sonhar em chegar a Libertadores, dá para o Vasco sonhar com uma série de coisas, porque aquele futebol, o futebol apresentado na noite de sábado, em São Januário, é um futebol que deixou o torcedor vascaíno empolgado. O Diniz tem falado muito sobre a sua mudança pessoal, né? Tipo, estar mais paciente com os atletas, o time dele buscar sempre o gol, que não era... isso era uma reclamação dos presidentes de clube que os dispensavam, né? Porque viam o time jogando, tendo posse de bola, envolvendo o adversário, mas fazendo poucos gols. O fato também do Diniz ter coragem de tirar um zagueiro, botar um atacante quando o time que ele dirige está perdendo ou precisa de uma vitória, né? Isso também sempre assustou muito os dirigentes nos times que o Fernando Diniz dirigia, né? Que ele era técnico, por isso criava uma certa discussão de ideias, né? Nos clubes em que ele trabalhou. No Vasco isso não vai acontecer, porque o presidente gosta desse tipo de jogo, né? Com posse de bola. O Diniz, ele é corajoso, audacioso, e agora respeita um pouco mais os processos, respeita que um atleta absolve melhor do que outro, que um atleta tem mais dificuldade de tomar decisões do que o outro. E isso tem feito do Fernando Diniz aí um técnico respeitado a ponto dele ter chegado a dirigir a seleção brasileira. Foi por pouco tempo, mas antes do Dorival Júnior, o técnico da seleção brasileira era o Fernando Diniz. Falar em seleção brasileira, falar em CBF, meu Deus, que bagunça. Enfim, vamos começar a ler aqui o superchat ou não? Vamos falar ainda um pouco mais. Se você está satisfeito com o Fernando Diniz, é claro que está. E se o Fernando Diniz já está mostrando que dará certo no Clube de Regatas Vasco da Gama, mande sua pergunta, interaja comigo aqui, mas não esqueça de dar like, de se inscrever no canal, indicar o canal para outras pessoas. Afinal de contas, apesar de toda a polêmica, o canal ganhou poucos inscritos nessas últimas semanas, né? Vamos ver se a gente consegue fechar esse mês de maio com pelo menos 193 mil inscritos, e eu tenho certeza absoluta que com a ajuda de vocês isso irá acontecer. Então, vamos ver aqui o que diz o meu querido amigo, primeiro superchat de hoje, nosso querido amigo Alan Sérgio. PH é monstro. Ryan foi diferente, partiu para cima dos adversários, apesar de errar muito na tomada de decisão. Torcer para continuar evoluindo. Bom, Alan Sérgio, a minha opinião é bem simples, né? Se todo mundo acertar tudo dentro dos jogos, ou o jogo é 8-8, ou é 0-0, né? Porque o atacante, se ele acertar tudo, ele faz o gol. Mas e o zagueiro? Se ele acertar tudo, ele interrompe a jogada do atacante. O futebol, ele é feito de acertos, de erros, mas você precisa progredir evoluir em termos técnicos, em termos táticos. Então, o PH tem se mostrado um dos melhores jogadores do Vasco, sim, porque ele se entrega, porque ele luta, porque ele corre, porque ele se dedica. Ele não é um craque
quando tem a bola nos pés, mas ele é muito voluntarioso, ele cumpre muito bem aquilo que é determinado pelo técnico, tanto no setor defensivo como no setor ofensivo. O Ryan tem 18 anos apenas, é um atleta que ainda se assusta com tudo que está acontecendo com ele, né? Ser titular do Clube de Regatas Vasco da Gama com 18 anos de idade, isso é uma coisa que mexe com a cabeça de qualquer um. Provavelmente no dia a dia, os seus familiares, o seu empresário deve dizer: porra, joga pra caramba hoje, porque tem alguém do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester City, enfim, dos grandes times da Europa te observando. Acho que isso também joga uma carga muito grande em cima desse atleta, que acaba sendo o arrimo de família. E talvez hoje seja a grande solução para o Vasco, né? Já falei muito aqui, o Vasco hoje tem uma arrecadação muito boa, consegue pagar os salários rigorosamente em dia, tem uma estrutura física gigante, mas o Vasco precisa pagar a sua dívida. Essa dívida não foi adquirida por essa atual gestão, mas ela é uma dívida do clube, por presidentes que foram eleitos aí pela maioria, né? Então, não tem certo, não tem errado, existe essa dívida. A gente não, às vezes um título custa uma dívida gigante. E o torcedor está disposto a ter essa dívida para poder conquistar um título ou outro, principalmente. A gente vive numa cidade, né, o carioca, a gente que vive aqui na cidade do Rio de Janeiro e torce para o Vasco, tem que conviver com os últimos 3 campeões de Libertadores, são os times aqui do Rio de Janeiro. Flamengo em 22, Fluminense em 23 e Botafogo em 2024. Gostaria eu que o Vasco fosse o próximo campeão da Libertadores, pudesse ganhar em 2025. Isso não vai ser possível porque o Vasco não está disputando a Libertadores, né? Então, isso não vai ser possível. Mas eu sei que o torcedor do Vasco deseja e almeja que isso aconteça o quanto antes possível. E eu só acredito que isso possa acontecer se o Vasco conseguir pagar a dívida. Então, o Vasco só vai pagar a sua dívida se tiver uma receita extra, uma receita que venha fruto de uma venda grande. O atleta que hoje pode proporcionar essa venda do Vasco da Gama, essa venda grande, porque o Marcos, fugiu o nome dele aqui, o menino que foi vendido agora lá para a Bulgária, foi vendido por 1 milhão de euros, 1 milhão e 100 mil euros, muito pouco. Isso vai ajuda na receita, mas não paga a dívida, né? O Ryan tem a multa altíssima, é possível que seja vendido ali por 20, 30 milhões de euros, e isso aí faz com que o Vasco receba 150, 180, 200 milhões de reais, e se esse dinheiro todo for usado para pagar dívida, resolve pelo menos aí uns 30%, 40% da dívida do clube. Então, acho que isso... Não sei, o pessoal que está chegando agora não está entendendo muito o contexto, só para responder a pergunta do Alan Sérgio, para que a gente tenha um pouco mais de paciência com o Ryan. Eu acho que ele está em plena evolução. E se o Diniz tiver carinho e paciência, ele será, junto com o Verratti, o nosso grande destaque nessa temporada de 2025. Tá bom, Alan Sérgio, meu amigo? Grande abraço, fica com Deus. Paulo Renato Norden, Ed, acabou de sair na TNT Esporte. O Vasco sofreu transfer ban pelo não pagamento do Sforza. 3 janelas sem poder contratar. Bom, Paulo Renato, é uma notícia ruim, né? Eu sempre procuro ser correto e honesto o tempo inteiro, né? O Sforza, ele foi adquirido
pela administração da 777, que tinha um modelo de administração. Vendo, independente do valor, se é bom ou ruim, porque eu acho que Marlon Gomes, Gabriel Pé, todos foram vendidos muito barato. Mas eu vendo à vista e boto o dinheiro no bolso e eu compro a prazo. A contratação do Sforza, independente se eu era a favor ou contra a 777, eu sempre achei absurda. Muito grande, muito cara. Agora, é um volante argentino, ele era da seleção, né? Da seleção sub-20. E poderia sim dar certo, mas eu sempre achei um absurdo. Provavelmente não deve ter sobrado dinheiro das besteiras que fez o atual presidente, né, o Pedrinho, né, quando ele vai ali, compra o Maximiliano Rodrigues, compra o Jean Davi, jogadores que não têm um ano que chegaram no clube e hoje já não estão mais nos planos do clube, né? Isso vai acontecer daqui a pouco ali com o Garré, com o Lloyd. Isso é a parte ruim. Então, dessa notícia que você trouxe. A parte boa, na minha opinião, é que o Vasco vai poder colocar mais jovens das categorias de base à disposição do Diniz. A gente tem que lembrar que, com o Diniz, o Fluminense fez muito dinheiro vendendo os jogadores das categorias de base, né? Porque o estilo de jogo faz com que os jovens apareçam até um pouco mais, porque eles têm muito fôlego para ir e voltar. Eles participam na construção do jogo e depois são obrigados a participar também para roubar a bola e ter essa posse de bola. Então, é uma notícia ruim, é uma notícia que o torcedor do Vasco não gostaria de ouvir, porque provavelmente o Fernando Diniz ia pedir reforços do meio do ano para frente, né? Principalmente porque ele vai ter 45 dias para treinar essa equipe, e aí eu acredito sim que a partir daí o Vasco vai ter uma regularidade que vai nos proporcionar muita alegria, né? Mas é difícil não ficar chateado com uma notícia dessas. Tá bom, Paulo? Grande abraço. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama aí que tá reencontrando o caminho, né, com o Fernando Diniz agora. Pablo Verrete vem aí tendo uma fase muito artilheira e tá se aproximando da maior fase artilheira do jogador na carreira. Ele que já é o artilheiro, né, do campeonato brasileiro e um jogador que representa muito aí a torcida vascaína. Deixa seu comentário, a sua opinião. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco!